Olá, vamos continuar a leitura do livro A Ressurreição e a Vida Eterna, a partir de agora, são a nossa realidade. Nós já lemos a introdução, lemos o capítulo 1, que tratava, que trata dos episódios, dos casos narrados por Grigori Grabovoi, casos que ele realizou a ressurreição. Foram 4 casos que ele utilizou como exemplo. E agora vamos ler o segundo capítulo, é longo, não vamos conseguir ler de uma única vez, que trata dos princípios básicos da ressurreição. Hoje ele vai explicar um dos princípios que eu acho assim, um dos mais bonitos, mas todos são muito, muito bonitos, os princípios básicos da ressurreição, mas tem um que me chama mais a atenção, que ele fala que a consciência interpreta como realidade o que existe na consciência. Por isso que eu escolhi essa imagem para representar a leitura do livro de hoje. São vários princípios, mas um dos que eu vou ler hoje é esse princípio. E aí eu coloquei a imagem, né, do nosso mundo, da Terra, da nossa realidade dentro do cérebro do ser humano, porque é aquilo que você vai focar, o seu pensamento, que vai se transformar em realidade. Nós sabemos que, para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, né, a vida se mostra, muitas vezes, bastante difícil, dura, cheia de obstáculos, mas, para vencer esses obstáculos, você tem que fazer essas concentrações com Grigori, com os ensinamentos de Grigori Grabovoi, explicando que você sempre tem que focar sua atenção na solução. O problema você não pode fazer de conta que não existe. Ele existe e você tem que lidar com ele, agir para resolver qualquer problema, seja doença, seja financeiro, seja qualquer evento, você tem que agir para resolver. Mas, se você realizar essas concentrações, e a leitura desse livro também ajuda a isso, se você realizar essas concentrações, lendo os textos de Grigori Grabovoi e focando sua mente na solução, você vai conseguir, a solução vai se revelar para você. Você vai ser conduzido no sentido harmonioso de achar sempre uma solução para todos os seus problemas, por mais difícil que seja, vai ser conduzida para essa solução, porque a solução já foi criada pelo Criador, a solução já está disponível, nós precisamos revelar para enxergar e ir nesse sentido, sempre em harmonia conosco e com todas as pessoas. Então, vamos começar concentrando nossa atenção, verbalizando o nosso objetivo, que é compreender e tomar consciência dos ensinamentos de Grigori Grabovoi para a salvação global, o desenvolvimento harmonioso e assegurar a vida eterna para todos no corpo físico. Mergulhe profundamente dentro do seu corpo. Leve o seu olhar para o seu coração, um olhar interno. Sinta a batida do seu coração.
Perceba a luz do seu coração, uma luz que ilumina todo o seu corpo físico. Perceba que essa luz que parte do seu coração para iluminar todo o seu corpo físico e criar um corpo físico perfeito, vem de cima do Criador. Então, leve a sua percepção ao longo dessa luz que penetra pela sua cabeça. Leve sua percepção, acompanhe essa luz até o alto. Suba a sua percepção. Olhe você mesmo de cima. Veja o seu próprio corpo físico de uma posição acima. Acima do lugar onde você está, da sala onde você está. Veja o seu próprio corpo físico. Depois suba mais, acompanhe essa luz que vem de cima. E veja a sua casa, o seu apartamento, o lugar onde você está realizando a concentração. Suba, acompanhe essa luz mais ainda e veja a sua rua, o seu bairro, a sua cidade. Veja que a partir do seu corpo físico você está iluminando tudo ao seu redor. Veja isso de uma percepção de cima. Leve mais alto ainda a sua percepção. Veja o Brasil, o país onde você está. Veja o mundo. Veja essa luz harmoniosa que está vindo de cima do Criador, indo para o seu coração e sendo distribuída para todo mundo. Suba ainda mais a percepção e veja o mundo de cima. E agora veja essa realidade que você quer para a sua vida, para a de todos, a salvação global, o desenvolvimento harmonioso, a vida eterna para todos, sendo distribuída para todos a partir de você. E veja se você está desejando realizar a ressurreição. Veja essa pessoa que você quer que volte à vida já integrada na vida, no dia a dia, que todos aceitaram o seu retorno. Veja se você está trabalhando para regenerar alguma parte do seu corpo, mesmo que ela tenha sido extraída através de meio cirúrgico. Veja que você já tem essa parte novamente. A parte do seu corpo foi ressuscitada. E você é um ser humano completo novamente. Veja que não há nenhuma doença no seu corpo, nem da pessoa que você está ajudando. Veja essa harmonia e mantenha o foco nessa realidade que já existe no infinito. E vamos parar enquanto mantém isso na sua mente, enquanto eu vou ler. Começar a ler o capítulo 2, que são os princípios básicos da ressurreição. Neste capítulo, discutiremos os princípios básicos da ressurreição. Todos os princípios, de acordo com sua importância, são divididos em 4 grupos. O primeiro grupo apresenta os princípios do primeiro nível.
ou seja, os mais importantes. Em seguida, vem o segundo, terceiro e quarto níveis. A formulação dos princípios será dada em letras maiúsculas. Após a formulação de cada princípio, haverá uma expressão numérica entre parênteses, por exemplo, 3,5 entre parênteses. Este símbolo significa que este princípio pertence ao terceiro nível e tem um número de série de 5 lá. No final do capítulo, uma disposição sequencial dos princípios básicos da ressurreição por níveis será dada. Começamos a apresentação com os princípios do primeiro nível. 1. Já na introdução, foi dito que a principal tarefa na vida de uma pessoa é elevar o nível de sua consciência. Elevar seu nível de consciência é uma verdadeira maneira de mudar a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Atualmente, há uma opinião de que o mundo ao nosso redor não depende de nós, que ele existe por si só, que ele existe, por assim dizer, objetivamente, e o homem só pode estudar este mundo, estudar suas leis, para que ele possa usá-las para o benefício das pessoas. Na realidade, não é bem assim. Vamos pensar por que as pessoas têm essa ideia. Uma pessoa vê que o sol nasce todas as manhãs e se põe à noite. E há uma mudança regular de estações. Além disso, elas se substituem na mesma sequência. No céu, no mesmo lugar, você sempre pode encontrar a estrela do norte e outras estrelas. Se você soltar um objeto, ele, como a famosa maçã de Newton, sempre cai. Todos esses fenômenos estão constantemente acontecendo repetidamente. E o homem tem a impressão de que eles ocorrem independentemente de sua existência, que são alguns fenômenos objetivos que não estão sujeitos à sua vontade, ou seja, que ele está lidando com um mundo objetivo que existe independentemente dele. E é exatamente isso que é uma grande ilusão humana. Para descobrir qual é realmente a situação, é necessário introduzir o conceito de consciência coletiva. A consciência coletiva é a consciência unificada de todas as pessoas. Mais adiante, veremos que a consciência coletiva deve incluir também a consciência de outros seres, por exemplo, os animais, e, em geral, a consciência de tudo o que existe. Há ideias estáveis na consciência coletiva. Essas ideias são estáveis porque são uma espécie de média, ou seja, o que se obtém como resultado da média sobre toda a população de pessoas. Para ver melhor do que estamos falando, vamos a exemplos específicos. Vamos imaginar que estamos jogando uma moeda. É possível dizer com certeza qual será o resultado do arremesso: cara ou coroa. Se a moeda é padrão, então é impossível dizer com antecedência o que vai cair. E se jogarmos uma moeda, por exemplo, 7 vezes? O mesmo. As caras podem cair várias vezes e as coroas várias vezes. Pode até acontecer de todas as 7 vezes que você vai ter caras ou vice-versa. Todas as 7 vezes você vai ter coroa. Se fizermos a razão entre o número de caras
e o número de coroas desenhadas, não podemos prever esse valor sem clarividência. Não podemos dizer qual será esse valor, por exemplo, após 7 lançamentos de moedas. No entanto, se a moeda for jogada milhares de vezes, então podemos dizer de antemão que a proporção entre o número de caras e o número de coroas tenderá a ser igual. Se a moeda for jogada vários milhões de vezes, esse número será quase igual a 1. Acontece que, com um número muito grande de arremessos, é possível prever o resultado. E isso não é coincidência. O fato é que, com um número muito grande de experimentos, com um grande número de casos, surgem as chamadas regularidades estatísticas. Assim, com vários experimentos individuais, nenhuma regularidade pode ser encontrada. O resultado é aleatório. Se o número de casos se tornar muito grande, então surgem padrões chamados padrões estatísticos. Há muitos desses padrões ao nosso redor. Vamos dar uma olhada mais de perto, por exemplo, no teclado do computador. Você pode achar que as letras no teclado não estão em ordem alfabética. Elas são organizadas de alguma forma peculiar, aparentemente de acordo com algum tipo de regra. Por qual motivo? No centro do teclado estão as letras mais comuns e nas bordas estão as menos comuns. É claro que é mais fácil trabalhar com os dedos indicadores do que com os dedos mínimos. Por isso, as letras mais comuns são colocadas no centro. Como posso descobrir quais letras são as mais usadas? Por exemplo, você pode instruir um computador a ler muitos livros e descobrir quais letras ocorrem com mais frequência, quais são mais raras e quais aparecem quase nunca. Para cada letra, o computador pode calcular a probabilidade de sua aparição no texto. É mais provável que as letras apareçam no texto e sejam colocadas no centro do teclado. Preste atenção no seguinte: se estivermos interessados na probabilidade do aparecimento de uma letra, digamos, a letra A, em uma palavra arrancada aleatoriamente do texto, não conseguiremos obter uma resposta a essa pergunta. Se pegarmos muitos livros que contêm muitas palavras e, consequentemente, letras, então padrões estatísticos surgirão. E para a letra A, seremos capazes de determinar a probabilidade de sua aparição no texto. Esses dados também podem ser usados em gráficos para compilar caixas registradoras. Você não precisa lançar todas as letras do alfabeto nas mesmas quantidades. É possível produzir letras em quantidades proporcionais à probabilidade de sua aparição no texto. A mesma ideia é usada para compilar dicionários de frequência da linguagem. Depois de ler muitos livros, em particular as obras dos clássicos, o computador pode fazer uma lista das palavras mais comuns. Tais dicionários são muito úteis
ao aprender uma língua estrangeira. Por exemplo, as 3.000 palavras mais comuns em inglês ocupam cerca de 90% do texto de ficção. A propósito, o grande dicionário de Webster contém várias centenas de milhares de palavras. Vemos como o uso de padrões estatísticos pode facilitar o aprendizado de outro idioma. Apenas 3.000 palavras, mas as mais comuns, e você já pode ler e se comunicar. Voltemos ao tópico principal. Cada pessoa tem suas próprias ideias sobre tudo, e elas podem ser muito diferentes das ideias de outra pessoa. Mas se você pegar todas as pessoas, e esse é um número muito grande, então há uma média dessas ideias. Como resultado da média, há uma certa ideia estável de várias coisas na consciência coletiva. E essa representação coletiva sobre várias coisas é percebido pelas pessoas como uma realidade objetiva. A ilusão é criada justamente pela estabilidade desse resultado de representações, embora isso seja simplesmente o resultado da média sobre um grande número de objetos. Neste caso, é o resultado da média de acordo com as representações presentes na mente das pessoas. Quando eu faço diagnóstico, por exemplo, uma pessoa que me procurou para pedir ajuda, vejo como o estado de seu corpo está em constante mudança e muitas vezes dentro de limites muito grandes. No entanto, se essa pessoa for imediatamente enviada, digamos, para um raio-x, então uma imagem estável será observada na tela do dispositivo. O fato é que os dispositivos proporcionam leituras relacionadas às ideias da consciência coletiva sobre determinada situação. Já chegamos a formular um dos princípios mais importantes. Então, o que ele está explicando aqui nesse princípio é que essa realidade que nós enxergamos como objetiva, né? Enxergamos como de fato são, ela é necessária porque nós precisamos de uma estabilidade, então, devido à consciência de um número muito grande de pessoas, são 7 bilhões de pessoas no mundo, 6, eu acho, bilhões de pessoas no mundo, então, isso é um número muito grande, né, de consciências, fora a consciência dos animais, dos objetos, tudo tem consciência. A união de todas essas consciências cria uma estabilidade que nós enxergamos como um mundo objetivo. Só que isso não é bem assim. Nós podemos elevar o nível de nossa consciência a um ponto acima, como eu falei para vocês, enxergar de cima, e a partir desse ponto elevado, desse nível de consciência, manter isso lá, nós podemos influenciar a realidade com a nossa consciência mais desenvolvida e influenciar para realizar e modificar essa realidade que nós enxergamos como objetiva. É isso que ele explica nesse princípio. Aí ele vai dizer que isso, com base nisso, nós chegamos ao princípio, a formular um dos princípios mais importantes, que é esse que eu falei para vocês. É o princípio 1.3. Nossa consciência percebe como realidade o que existe em nossa consciência. Ou seja, você não vai conseguir, se você rejeitar a ressurreição, você não vai conseguir enxergar a ressurreição.
se você rejeitar a sua cura, você não vai conseguir se curar, porque você está rejeitando isso. Você não consegue perceber isso como uma possibilidade. Então, você não vai realizar. É isso. Nossa consciência percebe como realidade o que existe em nossa consciência. Princípio 1.3. Quando você pensa, o que você pensa é a mesma realidade para a sua consciência do que está acontecendo ao seu redor, como o que você vê, por exemplo, com seus olhos, ou seja, com a visão comum. Esse princípio é fundamental, porque quando você combina o que você pensa com o que está acontecendo na realidade externa, supostamente objetiva, quando você combina no nível da ação, então você pode materializar objetos, você pode ressuscitar pessoas. Há, por assim dizer, duas realidades. A realidade no reino mental da consciência é uma coisa, e a realidade da consciência no reino da percepção do mundo físico é outra. É algo que é percebido como algo estável. Ao mesmo tempo, deve-se entender que todos os objetos do mundo circundante, digamos, uma mesa, uma cadeira, um carro, todos esses objetos, cada uma de suas partículas, cada elemento do mundo, são construídos sobre a consciência agregada das pessoas vivas. Portanto, se pelo menos uma parte da consciência for mudada, o mundo começará a se transformar. Portanto, aliás, é preciso transformar, não destruindo, mas criando com base no conhecimento criativo. Então, quando olhamos para o mundo ao nosso redor, não estamos realmente olhando para algo que é realmente estável, mas para a média resultante do espaço mais confortável para todas as pessoas vivas, com todos os objetos localizados lá. Ou melhor, percebemos a realidade coletiva no espaço-tempo. E, portanto, que nossa Terra, por exemplo, os corpos ou corpos físicos é simplesmente uma consequência da unificação de todas as consciências humanas, ou, mais precisamente, de todas as consciências em geral, tanto humanas quanto dos demais seres. Se conhecemos esse princípio, então podemos dizer que a ressurreição é apenas a adição tecnológica certa à estrutura das conexões gerais. Então, mais uma vez, tudo que existe ao redor, a Terra, o Sol, as estrelas, o espaço, o mundo inteiro, tudo isso é realmente criado na estrutura da consciência, incluindo a consciência do Criador. Portanto, quando sabemos o que é espírito, o que é consciência, podemos ressuscitar, podemos criar espaços, podemos construir o mundo, podemos realizar quaisquer ações criativas em geral. Na prática, uma mudança na realidade é possível porque, em seu tempo, a realidade foi criada pela decisão da consciência de cada pessoa e da consciência de cada objeto de informação. Isso significa que, para poder ressuscitar, ter imortalidade, para que todos tenham a garantia de uma vida feliz, todos precisam aceitar esse ponto de vista. Todos precisam tomar uma decisão sobre esse caminho. E quanto mais decisões forem tomadas sobre a eleição de tal caminho,
o caminho da vida eterna e feliz, mais rápido a realidade começará a se transformar nessa direção. Assim, se introduzirmos na consciência coletiva a posição de que a destruição é impossível, que todos devem ressuscitar e que a vida deve ser eterna, então é exatamente assim que tudo acontecerá. Porque quando tal ideia se torna a norma, isto é, uma parte da consciência coletiva, torna-se um de seus parâmetros, uma de suas disposições. Então, essa posição, como parte da consciência coletiva, se tornará estável e passará a ser percebida como uma realidade objetiva. A realidade física, ou seja, alguma realidade objetiva como tal, não existe na verdade. O que parece ser a realidade objetiva é, na verdade, criado pela estrutura do espírito, a estrutura da consciência. Pois, deixe-me lembrá-lo, a consciência toma como realidade simplesmente o que existe na consciência. E, portanto, repito, nossa Terra, por exemplo, é apenas uma projeção da consciência coletiva de acordo com um de seus parâmetros. Com base na consciência coletiva, você pode, digamos, aumentar o tamanho da Terra. Você pode organizar as coisas para que outras terras, espaços adicionais, apareçam. Não vou me alongar sobre essa questão em detalhes. Ela é considerada em meus livros sobre a estrutura do mundo. E agora vou apenas formular o seguinte princípio relacionado. Princípio 1.15. O espaço depende de onde os diferentes intervalos de tempo se cruzam. Como consequência disso, a Terra pode ser aumentada em tamanho. 1.15. Uma vida feliz sem fim, ou seja, o que sempre foi sonhado, o que as religiões acreditaram que é chamado de paraíso, tal vida pode finalmente se tornar realidade. Proponho uma religião que forneça todas as respostas e mostre como se pode organizar a vida com total controle, total segurança, completa liberdade de ação, sujeito ao desenvolvimento criativo natural de cada pessoa e de todos ao mesmo tempo. Tudo isso pode ser feito com base na consciência, e eu dou tecnologias específicas sobre como, conhecendo a estrutura da consciência, usá-la para receber decisões e controlar a realidade. E controlar qualquer realidade, não necessariamente apenas a Terra ou alguns certos processos. Devemos entender que tudo o que vemos ao nosso redor, todos os processos que ocorrem ao nosso redor, tudo isso é formado com base na consciência coletiva. E por que tais mudanças na composição do solo ocorrem, e por que tal processo de fotossíntese ocorre nas plantas, e por que as nuvens se movem dessa maneira, e por que o Sol agora tem tal forma material, e por que o Sol está exatamente onde está no momento atual? Há uma resposta para todas essas perguntas. Todos esses são fenômenos que são formados com base na consciência coletiva. Só que, para cada pessoa, isso acontece implicitamente e, portanto, nem todas as pessoas dão conta disso.
Ao mudar a consciência coletiva, podemos mudar a realidade ao nosso redor. Um ponto importante deve ser observado aqui. O fato é que a consciência coletiva existe não apenas nas pessoas, mas também em todos os objetos do mesmo tipo. Se, digamos, você cria muitos computadores, então sua realidade, sua consciência coletiva pode ser reproduzida pelo computador de controle. E se sua concentração específica em uma unidade de volume de informação é grande, então isso pode levar a alguma mudança na forma de vida. Portanto, o que os escritores de ficção científica escrevem sobre essa questão não é, em geral, ficção científica. Em princípio, isso pode se tornar uma realidade. Tudo isso deve ser levado em conta e é por isso que também é tão importante aprender os métodos de controle da realidade. Aliás, em seu tempo, algumas espécies de animais, por exemplo, leões, assim como algumas espécies de aves, passaram do estágio do nível gerencial. Não é por acaso que eles têm um instinto bem desenvolvido. Nos seres humanos, desenvolveu-se o instinto para a vida em sociedade. Os animais, por exemplo, os leões, claro, também têm uma consciência coletiva, e isso também afeta o nosso planeta, mas, claro, não de forma tão significativa quanto a consciência coletiva das pessoas. A prioridade aqui é dada ao homem, pois, embora todas as criaturas sejam criações de Deus, o homem também é criado à imagem e semelhança do Criador. A prioridade aqui é dada ao homem, pois, embora todas as criaturas sejam criações de Deus, o homem também é criado à imagem e semelhança do Criador. E vamos para a leitura aqui. Vamos refletir sobre tudo que ele informou nesses princípios, esses primeiros princípios, que nós percebemos o mundo ao nosso redor como uma realidade objetiva por causa da consciência coletiva. Quando você eleva o seu nível de consciência, a sua consciência influencia de forma mais profunda e leva a consciência coletiva a aceitar a ressurreição, a cura de doenças tidas como irreversíveis, incuráveis. Você pode criar tudo, você pode fazer tudo porque você é a imagem e semelhança do Criador. Até o próximo vídeo, com a sequência da leitura do livro. A ressurreição e a vida eterna, a partir de agora, são a nossa realidade.